Olá, alunos da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula da TV Araxá Educa. Meu nome é Carlos Dias, a minha disciplina, Competências Gerais. Hoje nós vamos ver sobre a identidade sociocultural. E dentro dessa matéria, vamos falar sobre o espaço rural e suas paisagens. E vamos estar fazendo um paralelo desse espaço rural com o espaço urbano. As paisagens urbanas, como está apresentando para vocês aqui, apresentam uma grande circulação de pessoas, o que diferencia do espaço rural. O espaço rural, a concentração de pessoas é bem menor do que no espaço urbano. Segundo fontes do IBGE, hoje no Brasil, 84% da população se concentra justamente nas paisagens urbanas e 16% estão na zona rural. Ao contrário de tempos, alguns séculos antes, né? Antes as pessoas se concentravam mais aonde? Na zona rural e menos na cidade. Só que isso foi se transformando, foi se modificando, as pessoas foram saindo do campo e migrando para a cidade, o que nós conhecemos hoje como o êxodo rural. As paisagens rurais, elas diferenciam das paisagens urbanas. Por quê? As paisagens rurais, elas estão mais ligadas ao setor agropecuário. O que é o setor agropecuário? É a agricultura, é a pecuária, então é a criação de animais, a produção de alimento, e também está ligado ao setor de extrativismo. Quando eu falo de setor de extrativismo, isso acontece lá nas paisagens rurais. É uma mineração, a extração, a coleta de vegetal, o extrativismo animal. Tá? Isso acontece nas paisagens rurais. Então, o que nós podemos diferenciar logo de imediato de uma paisagem rural de uma paisagem urbana é a forma com que é realizado. No espaço rural, a concentração de pessoas é menor. No espaço urbano, a concentração de pessoas são maiores. Enquanto no urbano nós temos produtos, vários produtos, lá no setor, nos rurais, lá que acontece a produção desses produtos, né? A produção dos alimentos que é trazido para as cidades. Então, a paisagem rural e a paisagem urbana, elas estão ligadas. Há uma dependência entre nós da cidade com o campo. Um exemplo, os alimentos que nós recebemos todos os dias, né? O almoço. O que você alimentou hoje? Qual foi o prato da sua casa? Vamos colocar o básico, né? Um arroz, um feijão, um ovo, uma abóbora, um bife. Isso veio da onde? Justamente das paisagens rurais. Então, a ligação do campo com a cidade é justamente essa dependência. Nós dependemos da produção que é feita lá na zona rural. Aqui nós temos um exemplo do espaço rural, produção de alimentos. Aqui não dá para a gente perceber, mas provavelmente a produção de milho, de soja, isso vai vir para a cidade. Ou, no caso, milho, soja, vai ser destinado também à criação de animais, suíno, bovinos. Tá? E esses depois vêm para a cidade, né, através dos frigoríficos, as carnes, os alimentos que nós recebemos na nossa mesa. Algumas atividades são destaque no espaço rural. Então, essas atividades que são de forma exercidas exclusivamente lá no espaço rural. Quais são essas atividades? Agricultura. Por mais que você aproveite a área do seu quintal, a área da sua horta, você nunca vai conseguir ter uma produção equiparada a uma agricultura que é feita no campo. Milho, por exemplo, você pode aproveitar o seu lote e plantar milho. Vai ser uma pequena produção para você fazer uma pamonha no final de semana. Mas o que vai garantir, que vai sustentar as nossas casas, o que vai sustentar a cidade é justamente o espaço rural, tá? Através da agricultura. E essa agricultura que nós temos hoje é uma agricultura moderna. Olha aqui, nós temos um trator que está recolhendo os grãos, que está caindo aqui. Esse aqui está cortando, separando a casca, o sabuco e jogando apenas os grãos ali. Então a nossa agricultura hoje é moderna. Isso destaca lá no espaço rural. Nós temos também mais tecnologia no espaço rural. Tempos atrás, como que era feito o plantio? Era manual. As pessoas utilizavam de máquinas, de enxada, de foice, tudo de forma bem manual. Hoje não, essa tecnologia
Grandes tratores, né, colheitadeiras, plantadeiras, são utilizados nesse espaço rural. Tá? Então, para que foi feito isso? Após a Revolução Industrial, não que a produção, para que a produção não ficasse limitada, para que houvesse um crescimento da produção agrícola. Hoje nós temos até drones. Drones que vão lá, mapeia toda a fazenda, drones que fazem controle de pragas, que fazem análise de fotos aéreas. Existem drones. No caso de a criação de gado, né, as pessoas antigamente lá na tetinha da vaca, para tirar o leite, colocavam no galão. Hoje não, hoje é tudo mecanizado. Então, há uma modernidade, uma nova tecnologia que ocupa esse espaço rural. É no espaço rural que tem a pecuária, como eu acabei de falar com vocês. Antes, tirar o leite, né, o vaqueiro acordava de madrugada ali para tirar o leite do seu banquinho, com a sua lata, tirava, espejava no galão. Agora não, isso acontece de forma mecanizada. Tá? As vacas, outro dia assisti uma reportagem que as vacas têm até músicas, passa música no curral para que elas ficam mais calmas, mais relaxadas. Ou seja, a ciência, o conhecimento que foi aplicado a essa zona rural para aumentar a produção de leite, para aumentar a produção dos derivados de leite. Isso acontece na zona rural. Temos também a ovinocultura, criação de ovelhas, de cabras, destinado ao abate, à produção de leite também. Nós temos noção desse crescimento, desse espaço, o valor da produção agropecuária do Brasil nesse ano de 2021, no mês de maio, foi de 1 trilhão. Tá? As maiores contribuições que aconteceu na agricultura, foi justamente o crescimento da produção do arroz, do milho, da soja e da carne bovina. Nós somos os maiores exportadores de soja. A soja nossa alimenta a China. A nossa carne, a carne bovina, agora voltou às exportações, tá? Manda para a China, para os países. Tá? A agricultura, e também nesse espaço rural, acontece o que nós chamamos de agricultura tradicional. Lá na zona rural, tá? Não é somente a produção industrializada, mecanizada, temos também, praticada, o que nós chamamos de agricultura tradicional, ela é praticada em pequenas propriedades. E onde é realizada, vocês viram a imagem que estava uma colheitadeira na colheita do milho. Aqui não, nessa pequena propriedade existe a policultura. Então, na pequena propriedade, ele vai ter o quê? Criação de galinhas, a criação de porcos, ele vai ter a criação de algumas vacas para estar tirando leite, preparando um queijo, ele vai ter a produção de hortaliças, ele vai plantar milho, vai plantar um sorgo, tá? Ele vai ter uma pequena lavoura de cana-de-açúcar para alimentar, para fazer o preparo, para alimentar os animais. Então, é o que nós chamamos de agricultura tradicional. Aqui eu tenho um exemplo de uma hortaliça, né? Não é usado máquinas grandes, mas coisas manuais para a produção dessa hortaliça, o que nós chamamos de agricultura tradicional. Ela é feita na pequena propriedade, como foi falado. Aqui nós temos uma hortaliça diferenciada da anterior, cebolinha, alface, provavelmente aqui lá no canto lá é espinafre, tá? E o que é essa agricultura interessante? É uma agricultura, ela é familiar, ela não tem mão de obra externa, é a própria família que faz aquela agricultura. Além de ser uma pequena propriedade, ela é algo familiar, é algo que acontece dentro, a família que mantém essa agricultura. Só que, como eu coloquei anteriormente, existe também a agricultura moderna. Além da tradicional, a agricultura ela modernizou. A agricultura ela modernizou por quê? A partir da Revolução Industrial. Então, a colheitadeira de arroz, tá? Imagina quantas pessoas que essa colheitadeira ela vai substituir para coletar arroz. Nós temos, dentro dessa atividade industrial, dessa modernidade, nós tivemos atividades industriais. Olha, quando fala de indústria, o que nós lembramos? Nós lembramos do espaço urbano. Nossa indústria está ligada ao espaço urbano. Só que aqui, essas atividades industriais, ela está ligada, ela foi para o campo, ela invadiu o campo. Ela invadiu o campo, por quê? Para estar mais próximo da produção industrial. Tá? Então, essa invasão do campo não é somente das indústrias. Hoje, nos campos, nós temos fazendas que têm escolas
para atender os funcionários. Nós temos na zona rural, nós temos postos de saúde, tem vans que vão na fazenda buscar pessoas para vir para a cidade, para estudar na cidade, mas depois retornam para o campo. Então as atividades industriais, elas invadiram o campo. De que forma? A usina da cana-de-açúcar. Imagine vocês uma usina desse tamanho, com essa proporção, instalada dentro da cidade. O que é mais fácil? Ela instala na zona rural, ali ela está próxima, toda a logística da colheita, né, do transporte, transporta e já vai diretamente para a usina. No espaço rural, na paisagem rural, nós temos também o extrativismo. O que é extrativismo? Quando fala de extrativismo, o que você lembra? Tá? É coleta de produtos que está sendo extraído da natureza. Então, que coletas são extraídas? A coleta de origem animal, vegetal e mineral. Animal, a pesca. Vegetal, castanha do Pará, qualquer produto que você retira da natureza. Mineral, né? Nós temos aí as mineradoras. No caso, a mineradora, ela está lá na zona rural, está na paisagem rural. Então, uma mineradora, você não imagina uma mineradora dentro de uma cidade. Pode acontecer da cidade crescer e aproximar, né, da região mineradora, mas a mineradora, ela está inserida dentro do espaço, dentro de uma paisagem rural. A castanha do Pará, tá? Nós agora, nesse período agora, há um consumo enorme de castanha do Pará. Lendo sobre castanha do Pará, eu vi uma reportagem que falava que uma castanheira para produzir, ela produz depois de 90 a 100 anos. Ou seja, é algo que é distração, que você extrai, você tira da natureza. É uma forma de extrativismo. Por quê? Ninguém vai plantar uma lavoura de castanha do Pará. Por quê? Esperar 90 anos para começar a produzir, vai ser para os netos, para os bisnetos. Tá bom? Então, com isso, agora é com você, eu peço que você faça uma reflexão. Justamente, o que diferencia a zona rural da zona urbana? Na aula de hoje apresentamos sobre a zona rural. Na próxima aula falaremos sobre a zona urbana. Aqui está as fontes da nossa pesquisa, dos nossos slides. Bons estudos!